Atos 16, a gente vai ler a partir do 16, tá? E aí é o seguinte, agora, na semana passada, a gente viu Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, tá? Chegando na cidade de Filipos, tá? A gente viu a conversão de Lídia e sua casa. Então as coisas estão indo bem, mas agora a gente vai ver a prisão de Paulo, tá? E a gente sempre tem que lembrar do seguinte, irmãos, ó. Imagina, a gente faz tudo o que Deus manda, tá? Faz tudo o que Deus manda. Aí, o que a gente espera? Que as coisas deem certo, não é? Então agora a gente está vendo homens fazendo aquilo que Deus manda. E o que eles ganham? Prisão. A gente vai ver isso aqui. Estão fazendo o que Deus manda e o que eles ganham? Prisão. Mas é assim. Primeira coisa, Deus tem seus propósitos. Então, não importa quanto tempo a gente trabalhe ali na comunidade. Uma alma recebeu o Senhor Jesus como Salvador, tudo valeu a pena. Então, como a gente já tem mais de uma alma, então sempre valeu a pena. Então, estamos lá no Jardim das Fontes. Por enquanto, lá não é igreja. Mas, irmãos, ali pessoas se converteram, valeu a pena. A gente tem que pensar nisso. Deus tem seus propósitos, tá? Outra coisa, num mundo que ainda não foi salvo do pecado, ou seja, onde existem pecadores, a gente sofre a influência do pecado, tanto do nosso quanto dos outros. Não pode esquecer disso. Então é aquele negócio. Já ouviu falar em bala perdida? Ué, se é uma bala perdida, aquela pessoa, né, que, por exemplo, foi assassinada, ela foi vítima de um tiroteio que ela não fazia parte. Então, é o mundo que está pecando. E por causa disso, as pessoas sofrem. Tá bom? Aí, mais uma vez, avião que tem crente, cai ou não cai? Cai, que senão era só... tem crente, não cai o avião, eles iam pagar para a gente ir de graça. Eles iam fazer isso. Eles iam falar assim, não, pode vir, que é de graça para vocês irem. Porque quando vocês estão no avião, não cai. Então, tá bom? Então, Deus tem seus propósitos. No mundo de pecado, a gente sofre devido ao nosso pecado e aos dos outros, tá? E tem uma terceira coisa que eu gostaria de falar. Irmãos, tudo o que Deus faz em nós, que acontece conosco, também é pedagógico, tá? Também é pedagógico. Então, tudo o que Deus faz, a gente tem um aprendizado. Então, pense em Asaf. Lembra de Asaf? Até que entrei no templo do Senhor e entendi. Ó, foi isso que ele falou. O fim deles. Ele estava com inveja dos ímpios, lembra disso? É pedagógico. Lembra de Jó? Antes, ó, e veja que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Lembra do começo do livro? Quando chega no final do livro, o que ele fala? Eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Tá? E assim a gente, já está bom aqui de exemplo, para a gente ir para o texto, né? Mas pode pegar outros exemplos. Obedeceu e parece que as coisas não deram certo. Tá? Só que aqui, essa obediência, aqui, na pele de Paulo e Silas, aqui foi duro, irmãos. Dureza isso aqui, irmãos. Mas foi o que Deus permitiu que acontecesse com os apóstolos. Tá? Irmãos, quando eu falo os apóstolos, está vendo? Por exemplo, eu falava Barnabé e Paulo e Saulo, eu falava os apóstolos, Paulo e Silas, eu falo os apóstolos, tá? Mas não pode confundir a ideia do enviado com um cargo, um ofício. Tá, Jó? Tem diferença isso aí, tá bom?
tá? Mas quando a gente está lendo o livro de Atos, a gente muitas vezes vê o autor da carta, que a gente crê que é Lucas, falando desse jeito. Só para a gente recordar, que viagem é essa? Segunda viagem. Onde eles estão? No capítulo 16 de Atos estão em Filipos, certo? Ó, eles estão em Filipos. Quem são as pessoas que estão aqui? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas está junto, tá? Já está junto. Ele chegou na equipe em Troade. Então, a partir do verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, vamos parar aqui, vamos fazer uma oração. Pastor Viana, o senhor ora, que a gente vai de pouquinho em pouquinho aqui no texto, tá bom? Vamos lá, Pastor Viana, por favor. Amém. Então, verso 16, ele começa dizendo assim: e aconteceu que indo nós à oração. Lembra da semana passada? Lembra da semana passada? Eles iam à oração, não iam? Se os irmãos não lembrarem, a gente vai para o texto, só para a gente ganhar tempo, tá? Onde que acontecia isso? No rio, muito bem. Lá naquele lugar foi que Lídia se converteu, tá? Então, eu quero que vocês percebam. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Então, por enquanto, Silas está se colocando na situação, tá vendo? Ó? Por enquanto, indo nós, nos saiu ao encontro. Então, ele está se colocando na situação. Então, uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, agora vamos lá, irmãos. Então, existia alguém possuído. Essa pessoa estava possuída. Aqui, com liberdade que a Constituição nos dá, sem nenhum tipo de afronta a qualquer coisa, irmãos, isso aqui é um demônio. Isso é um demônio. Então, esse espírito possuía essa moça e ela adivinhava. E aí a Bíblia está dizendo aqui que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Agora perceba, seguindo a Paulo e a nós, agora ele separa o grupo. Ele separa o grupo entre nós, que seria Lucas, Silas, Timóteo e Paulo. Então agora o grupo está separado no texto. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso aqui é verdade ou mentira? Verdade, isso. Então quer dizer que verdade na boca do diabo continua sendo verdade? Continua. Verdade na boca de um demônio continua sendo verdade. Agora, calma. Isto glorifica a Deus? Deus precisa de um demônio? Fala isso. Então, já pensou se a gente tem um demônio que num dos nossos cultos chega e começa a falar a verdade da gente? Vai ser verdade.
vai glorificar Deus? Quem glorifica a Deus somos nós. O que fazes tu, ó ímpio, com os meus estatutos nos teus lábios, não adianta. Não adianta. O ímpio não tem o privilégio, não pode glorificar Deus, no sentido de ter a autoridade para fazer isso. Você tem o privilégio, eu tenho o privilégio, servos do Senhor é que tem autoridade. Nenhum demônio representa Cristo. Quem representa Cristo são os cristãos. Somos nós crentes que representamos o Senhor Jesus. Nós expressamos, nós somos o templo do Espírito Santo. Não importa o que o diabo fale, ele estremece diante de Deus mesmo. Então, nós não podemos nos alegrar com isso. Verso 18, e isto fez ela por muitos dias. Então, olha só, está vendo? Lembra da semana passada, que eu falei que eles ficaram alguns dias? Aqui, ó, verso 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Irmãos, passaram-se muitos dias, e esses homens, eles estavam trabalhando, então existia um momento da oração, então eles iam lá para o rio, e esta menina, que adivinhava, via Paulo, eu vou dividir de acordo com o que Lucas fez, Paulo e o restante do grupo, ali falava, esses aí nos apresentam o caminho da salvação, esses aí são servos do Deus Altíssimo. E verso 18, e isso fez por muitos dias. Eles estavam sendo sustentados por quem? Lídia, né? Muitos dias. Mas Paulo, e aí, irmãos, como é bacana. Irmãos, existe comunhão entre luz e trevas? Irmãos, é assim, irmãos. Não é, você pode ter certeza que você tem que continuar a sua vida. Você precisa continuar a sua vida. Então quer dizer que se tiver uma festa, eu posso ir? Pode. Agora não se esqueça, lá você é luz. Do mesmo jeito que Cristo era luz nas festas que ele foi. Porque Cristo foi para banquete, Cristo foi para casamento, Cristo entrou na casa de fariseu, Cristo esteve com prostituta. Sim, só que ele era luz. Nós vamos ser luz? Ótimo. Então, temos que estar lá. A luz, a gente chegou, o reino chegou. Paulo estava perturbado com essa ideia do demônio falar quem ele era. E veja que ele estava perturbado, sendo que o demônio estava falando a verdade. E aquilo era um elogio. Porque agora vamos lá. A gente tem eu e o pastor Viana aqui. Ô pastor Viana, não é um privilégio alguém chegar e falar, esse é o pastor Viana, ó. Isso aí é um homem que 30 anos está na mesma igreja. Nada desqualificou esse homem. Pegue as qualificações, olha aí, olha ele. Olha. Ué, você vai falar, uma hora o senhor vai falar, você está ficando doido. Precisa fazer isso? Já pensou? É bom, a primeira vez que alguém te cumprimentou, que bom que o irmão está aqui. Mas a pessoa toda hora, tem alguma coisa errada aí. E esse homem se perturba com aquilo. Verso 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Pronto, nós lemos até aqui, certo? A gente não vai conseguir acabar o capítulo 16, mas agora, irmãos, é assim. Parecia que estava indo tudo bem. Esses homens estavam pregando o evangelho, eles iam, é à tarde que eles iam lá no rio? Deixa eu ver se tem horário aqui. No dia de sábado, tá bom? Costumava fazer oração, isso, falava as mulheres ali. Daí vamos, então, estava ali fazendo a oração, trabalhando. Se Paulo tivesse deixado essa menina falar e falar e falar e falar, talvez ele passaria por Filipos e nada teria acontecido. Mas de repente ele pega e ele expulsa o demônio. Ótimo. Ô Neil, precisava expulsar o demônio? Mas é claro que precisava. Ué, a menina foi liberta?
do diabo. Irmãos, se Deus nos der o privilégio, é que assim, uma vez, eu já falei, eu já contei várias vezes isso aqui, mas uma vez um aluno chegou e perguntou se aqui expulsava demônio. Ô, professor, lá na sua igreja expulsa demônio? Eu falo assim, não, ele não é bem-vindo lá. Mas você já pensou, se, por um acaso, porque eu estou aqui, irmãos, eu estou aqui há quase 45 anos. Ó, cabe nessa mão, às vezes que eu vi demônio aqui, deve sobrar dedo, pastor Vendo. Hein, mãe? Deve sobrar dedo. Sabe? Deve sobrar dedo. Então, mas já pensou alguém sofrendo, e a gente tem essa autoridade de Paulo e falar, pode sair agora e o Espírito sair? Isso é bênção, irmãos. Bênção porque a pessoa foi liberta. Ótimo. Só que a gente não pode esquecer que no verso 16 diz assim que ela, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. No final do verso está escrito isso. Então tem que lembrar disso. Essa menina dava lucro. Verso 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, irmãos, prenderam a Paulo e Silas. Aí, vamos lá, a Bíblia é exaustiva? Não é, eu não sei, não adianta a gente ficar perguntando, peraí, mas prenderam Paulo e Silas, onde está Timóteo e Lucas? Porque a menina falava de quem? De todos. A menina falava, todos, ó, pode ver, ó. Verso 16, ó. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro, uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava muito lucro, esta seguindo a Paulo. E a nós clamava dizendo, esses homens, falava de todos. Aí Paulo toma essa atitude e prendem ele e Silas. Agora, eu quero só que você lembre de uma coisa. Paulo é romano? E parece que Silas também. Então agora, aquele negócio, o pastor Viana sempre gosta das novelas. Vamos lá. Irmãos, tinha 4, não tinha? Eles prenderam 2. Será que Paulo e Silas não estão protegendo aqueles que não são romanos? Não estou falando que não está na Bíblia. As escrituras não são exaustivas. Ela fala o que importa para a gente. Mas para alguém que pergunta para nós, cadê os outros 2? Vamos lá? Será que eles estavam em Tessalônica vendo como era lá? Será que o grupo se separou? E eles foram para Tessalônica, para Bereia, para ver como é que era lá? E nesse período aconteceu isso? Eu não sei. Eu só sei do seguinte, prenderam Paulo e Silas. A Bíblia fala o que é? Não fala. A Bíblia só fala o que importa para nós, então beleza. Verso 19, e vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Pronto, agora, essas pessoas, elas serão julgadas, Paulo e Silas. Verso 20, e apresentando aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Mas eles perturbaram, vamos lá, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então agora olha só, acusa eles de serem não romanos, acusa os apóstolos de trazerem costumes que não fazem parte dos romanos, só que você não pode esquecer que no verso 18, diz que ela fez aquilo de falar sobre que os apóstolos pregavam o caminho da salvação e eram servos do Deus Altíssimo por muitos dias. E ninguém fez nada. Então eles estão mentindo. Porque na verdade, eles só levaram Paulo e Silas lá para serem julgados, porque eles perderam o dinheiro deles. Perderam a fonte de lucro deles. Muito bem.
mais uma vez, a gente não sabe onde está Timóteo e Lucas. Mas eu acho muito interessante os dois romanos serem presos. De qualquer forma, a cidadania romana, ela precisava ser comprovada. Onde estava a comprovação de Paulo e a comprovação de Silas? Parece que não estava com eles. Por quê? Vamos lá. Verso 22. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, irmãos agora, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Irmãos, não podia fazer isso com um cidadão romano. Agora, vamos continuar. Onde estava a comprovação da cidadania romana desses dois homens? Então é assim, ou não estava com eles, e eles não quiseram falar isso, devido aos outros dois, que vamos imaginar que estivessem com eles, e eles trocassem. Só pode acontecer. Pode ter sido isso sim, pode só. Porque a gente não sabe onde está Timóteo e Lucas. Mas vamos imaginar que eles estão defendendo Timóteo e Lucas. Então, eles recebem os açoites. Eram 4, só 2 receberam. Agora, irmãos, tem que falar a verdade. Apanhar ninguém gosta. Certo? Apanhar ninguém gosta. Só que eu só vou lá no final rapidinho. Eu vou continuar o texto com os irmãos aqui nesses 7 minutos que a gente tem, mas eu quero ir no final. Ó, a Bíblia diz assim, ó, verso 36, e o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo nós homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lança fora, não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Agora, vamos lá, gente. E se fosse Lucas e Timóteo que eles tivessem pego? Será que existiria a mesma coisa? Porque, ó, pelo jeito, eles soltariam mesmo, os dois. Mas Paulo e Silas, e o texto é claro aqui, né? Sendo homens romanos, ó, tá vendo? Silas era romano também. Então, a qualquer momento, Paulo podia clamar por isso. Qualquer momento. Agora, Timóteo e Lucas não. Agora, será que foi por causa disso? Bom, a gente não sabe. De qualquer forma, foram os dois da equipe que eram romanos, que foram açoitados e presos. Então, olha só. Paulo está fazendo o que é certo? Tá ou não está? O que ele ganha? Prisão e açoite. Ótimo. Vamos lá. O que a gente faria? Imagina, levar umas varadas. E assim, irmãos, quando fala, rasgaram-lhe as vestes, é deixar, é nu, ou seminu. É rasgar as vestes, é deixar e bater. Levar a varada. O açoite, nesse caso aqui, são varas, certo? É isso que aconteceu com eles. Como nós estaríamos? Acabados, doloridos, tá bom? Chorando, sei lá, gemendo, não sei. Bom, verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, falando do carcereiro,
os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ah, irmãos, se isso acontecer comigo, eu tenho que ser assim. O problema é que eu acho que eu não sou. Eu acho que eu ia chorar. E aí os apóstolos são o quê? Orando e cantando. E é assim. Verso 25, o finalzinho. E os outros presos os escutavam. Então vamos lá. Depois de Lídia e todas as mulheres que ouviram, agora uma pessoa foi liberta de um demônio. Esses homens chegam e todo mundo que está preso e todo mundo que está guardando a prisão está ouvindo as suas orações e os seus cânticos de louvor. Então agora ampliou, porque a equipe foi dividida. E Timóteo e Lucas continuam o trabalho do lado de fora. Então é claro, aquele negócio, você fala assim para mim, né, só ficou um dia, só ficou uma noite aqui, está certo. Mas a equipe está dividida. Então Timóteo e Lucas estão orando, Timóteo e Lucas estão junto com as pessoas que se converteram, outros estão chegando, Timóteo e Lucas apoiando aquele grupo. Enquanto isso, e é no cárcere interior, né? Parece que é um homem perigoso, né? Paulo, pelo jeito, é um perigo. E aqui, não se esqueça, já se passou a época de Tarso, viu? Quando você olha para Paulo aqui, você não pode pensar em um homem como a gente. Paulo aqui, não é um homem como eu e o pastor Viana pregando aqui. Você tem que pensar em um homem deformado. Porque às 5:39, ele já tinha levado aqui, viu? E pode ter acontecido com Paulo o seguinte: ele leva às 39, vai para casa, a família cura. Quando ele está curado, o sacerdote vai lá ver se ele tem condições, leva a 39 agora, depois de ter sido curado na mesma hora. Pode ter acontecido isso com ele. Pode. Então você tem que pensar em um homem deformado aqui. Agora leva os açoites de vara, e agora estão, o que eles estão fazendo? Orando e cantando. Então só vou ler o verso 26 e vou terminar. E de repente, não vou terminar não, desculpa, perdão, vou quase terminar. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, então é o seguinte, o que aconteceu ali? Estava preso o pé em alguma pedra, né, em um conjunto de pedras, terremoto aconteceu, rompeu os pregos, foi isso que aconteceu. Só que é o seguinte, não é a primeira vez que isso aqui acontece, não de terremoto, mas de ser liberto. Essa é a terceira. Vamos lembrar? A primeira, vamos rapidinho, quer ver? É Atos 5. Deixa eu ver. Atos 5. Aqui, verso 17, está vendo? Acima do verso 17, não está escrito assim? Os apóstolos miraculosamente libertos. Está vendo? Atos 5, já aconteceu isso, né? Atos 12, lembra de Atos 12? Deixa eu ver aqui. Atos 12, acima do verso 9, o que está escrito? Pedro é libertado. Então é assim, esses milagres estavam acontecendo com os apóstolos. Aqueles que foram registrados, Atos 5, Atos 12 e agora Atos 16. Pedro e João, Pedro e agora Paulo.
Foram libertos ou não foram? Foram. Só que a gente, vou fazer que nem o pastor vendo, na semana que vem a gente vai ver o que vai acontecer. Pronto. Imitei. Joia? Então, que Deus abençoe e a gente vai estudando. Só que eu queria relembrar os irmãos. Coisas bem rápidas. Não é porque a gente está fazendo a coisa certa que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. A gente tem uma vontade, claro que a gente tem uma vontade. E a gente não quer passar por apuros. É crente em Cristo Jesus, tem que lembrar que não fomos salvos da presença do pecado. E no mundo de pecado, em que todo ser humano ainda faz parte desse mundo pecando, a gente sofre devido ao nosso pecado e ao pecado do outro. Essa menina foi liberta. Paulo tinha que expulsar esse demônio. E aí, as consequências, deixe nas mãos de Deus, porque Deus tem os seus propósitos. E por enquanto, eles estão cantando, eles estão orando, e é assim, a oração silenciosa ainda não existe, tá? A leitura com os olhos ainda não existe, aqui no primeiro século. Todo mundo que lia ou orava era em voz alta. Tá joia? Foi desenvolvido isso daí. Aqui não tinha jeito. Se eles quisessem orar, todo mundo ia ouvir. Então estão ouvindo. E cantar, é claro, que todos iriam ouvir. Deus miraculosamente age. E aí, semana que vem, a gente vai relembrar essa passagem tão conhecida. Tá? Que Deus abençoe. Meus irmãos, vamos nos esforçar para no sábado estarmos aqui. Tá? Vamos, irmãos, orar por mais obreiros na seara. Vamos orar pelo pastor que vai pregar. Tá? E que a gente possa ser usado por Deus para pregar o evangelho. Que se levantem mais evangelistas aqui, que a gente fale de Jesus amanhã para alguém, ou na sexta, que Deus nos deu o privilégio de falarmos de Cristo, tá? E vamos lembrar, testemunhar, irmãos, é um estilo de vida. Que as pessoas olhem para mim, para você e falem, só pode ser crente uma coisa dessa. Não é possível que ele é desse jeito. Tá joia? Deus abençoe. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Agradeço pela palavra, agradeço pelos irmãos reunidos aqui e os irmãos assistindo em casa. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão de casa, um abraço.